nós vamos refletir sobre um ensinamento que Jesus nos deixou quando ele disse a cada um segundo as suas ações. Esse ensinamento ficou registrado no Evangelho de Mateus, um dos seus discípulos. E lá, no capítulo 16, versículo 27, vai estar registrado o seguinte: pois o Filho do Homem está para vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então, restituirá a cada um segundo as suas ações, as suas obras. Jesus, sempre buscando uma linguagem que permitisse a compreensão daquelas pessoas daquela época, utilizando sempre uma linguagem perceptível para aquela época, ele buscava trazer ensinamentos muito avançados. E, tendo essa limitação, ele, com sua inteligência, sua evolução, conseguiu trazer lições que até hoje, 2000 anos depois, vamos extraindo novas reflexões, novos pensamentos para os desafios do nosso dia a dia. Porque o Espiritismo, conforme consta no Livro dos Espíritos, na questão 115, vai explicar que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. E a cada um de nós, que somos todos espíritos imortais, Deus deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecermos, fazer-nos evoluir e contribuir também para a evolução global. Porque Deus também age através de nós, através dos espíritos que Ele criou. E nos dá esse potencial de criarmos também. Criarmos, de acordo com a nossa livre-arbítrio, nossa vontade, o bem. E isso faz nos chegar progressivamente à perfeição, à felicidade. Muitas vezes buscamos, naturalmente, a felicidade. E, por vezes, nos distraímos a pensar que a felicidade vai estar relacionada a determinado estilo de vida, de viagem, ou de compras, ou de lazeres. Mas essa felicidade, se é que podemos chamar assim, é muito superficial. Assim como ela surge rapidamente, ela esvai e se desaparece também rapidamente. Porque a felicidade permanente, que dura no nosso íntimo, é aquela felicidade do dever cumprido, de nós sentirmos que estamos a fazer aquilo que deveríamos fazer, de refletirmos sobre a nossa vida e estarmos felizes por aquilo que a gente fez. Saber que ninguém tem nada contra nós, na medida do possível. E se alguém tem algo contra nós, buscarmos reparar isso. E esse desenvolvimento vai nos fazendo compreender a verdade paulatinamente, progressivamente. E isso vai nos aproximando de Deus. Porque podemos refletir que, à medida que vamos descobrindo os próprios conhecimentos científicos, desde o universo, com a sua imensidão impressionante, desde as coisas muito pequenas, que também acaba por impressionar pela ordem que existe, os próprios átomos, e o que tem dentro dos átomos, e isso tudo forma esses diversos elementos que compreendemos. Então, toda essa compreensão vai também nos fazendo compreender a grandiosidade de Deus, que criou tudo isso. Mas nessa jornada rumo à perfeição, vai nos dizer, também no Livro dos Espíritos, nessa mesma questão,
que passando pelas provas que Deus impõe a gente para nós evoluirmos, os espíritos adquirem, então, conhecimento através dessas experiências. No próprio trabalho do nosso dia a dia, se a gente pensar, o trabalho que temos de ter para nos sustentarmos financeiramente, ele já impõe um conhecimento. Nós não vamos ter, depois de 10 anos de trabalho, o mesmo conhecimento que tínhamos no primeiro dia de trabalho. O desenvolvimento intelectual, que, se nós estivermos atentos e desenvolver também os sentimentos, a moral, a distinção entre o bem e o mal, vai nos elevar para outros patamares de progresso, de felicidade. Mas nessa jornada que nós estamos, evolutivas, nós podemos aceitar de forma submissa, com resignação, os desafios que aparecem nas nossas vidas. Porque se a gente pensar bem, como vamos desenvolver a paciência se não aparecer uma situação que potencialmente cria irritação, cria intolerância, cria impaciência? É justamente a situação que potencialmente cria um determinado desequilíbrio que nos oportuniza a gente exercitar o equilíbrio. Buscarmos refletir. Essa situação já ocorreu antes. Dessa vez, eu agi um pouco melhor do que a situação anterior, ou eu agi da mesma forma, irritadiça, impaciente, intolerante, que a vez anterior. Então, quando a gente aceita com resignação os desafios que surgem nas nossas vidas, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, dificuldades de relacionamento no âmbito familiar, profissional, quando a gente aceita isso, não no sentido de não buscar melhorar esses desafios, é aceitar isso no sentido de não se revoltar, de não desenvolver maus sentimentos, de não desejar o mal de ninguém, nem o mal de nós próprios. É aceitar que precisamos passar por essa situação, na medida em que nós nos esforçamos ao máximo para nos melhorarmos, mas essa situação de desafio se mantém. Então a gente precisa passar por essa situação desafiante. Nós precisamos exercitar as nossas virtudes. Então, quando a gente tem essa resignação, a nossa evolução, ela ocorre mais depressa. Nós vamos evoluir de forma mais depressa. Nós não precisamos passar repetidamente por situações semelhantes para nós exercitarmos aquela paciência que nós não buscamos conquistar. Então, nós podemos aceitar e seguir mais rápido nesse caminho evolutivo, mas também não podemos ficar resistentes e contra isso, como diz aqui no Livro dos Espíritos. Outros espíritos, que podemos aqui refletir como nós todos, que temos dificuldades evolutivas no nosso grau evolutivo, muitas dificuldades, só suportam murmurando, reclamando, questionando. E pela falta que desse modo incorrem, que nós incorremos, por passar pela situação reclamando, nós nos permanecemos afastados da perfeição e da prometida felicidade. Porque os espíritos superiores vêm nos esclarecer que não basta passar pela situação difícil para ficar resolvido. Eu tive que suportar a vida inteira determinado parente, determinado colega de trabalho, determinado vizinho, determinada pessoa. Então, eu suportei sem grandes esforços para o autoaprimoramento e por isso eu evoluí. Não. Não é assim que funciona, como os espíritos superiores nos explicam. Nós devemos passar pelas situações difíceis com resignação e buscando o autoaprimoramento. Se a gente passa pelas situações a reclamar,
a falar mal, nós estamos nos habilitando a repetir uma situação semelhante, seja nessa própria reencarnação, seja numa próxima reencarnação, seja no próprio plano espiritual, enquanto nós não reencarnamos. Então, é passar pelas situações difíceis, mas passar bem, passar buscando ter fé, humildade, buscando autoaprimoramento e sabendo que todos nós temos pendências por resolver. Os Espíritos explicam, como consta no próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que o nosso nível evolutivo, com base no planeta que estamos, ainda é um nível baixo evolutivo. Os Espíritos classificaram os planetas em 5 níveis evolutivos e colocaram a Terra como o penúltimo, ou seja, um dos piores níveis evolutivos. Poderiam ter feito outras classificações, 10, 20, mas dividiram em 5 para facilitar a nossa compreensão. E então, nós temos muitas dificuldades no nosso dia a dia de superar nossa irritação, nossa intolerância, nossa falta de paciência. E, então, isso nós percebemos hoje, atualmente, na nossa jornada. Essa dificuldade de nós evoluirmos. Imaginemos, então, que nós estamos, como é, no nosso melhor momento evolutivo. Porque, como os Espíritos explicam, de acordo com a lei do progresso, nós nunca regredimos em termos de inteligência e sentimentos e desenvolvimento moral, ou seja, distinguir o bem do mal. É claro que nas nossas reencarnações, nós vamos esquecer conhecimentos que tínhamos para isso não prejudicar os nossos novos objetivos. Mas esses conhecimentos pretéritos, depois vamos nos lembrar, após o nosso desencarne, na medida do nosso estágio evolutivo, vamos nos lembrando. Mas é importante percebermos que os nossos sentimentos, o nosso nível moral, ele nunca vai ser afetado pela nossa reencarnação. Se nós cultivamos o amor, a caridade, a benevolência, nós já nascemos com essas tendências. Nós podemos nascer em situações que não permitam nenhum estudo intelectual, nenhuma instrução, mas esses sentimentos inatos que o espírito cultivou durante a sua jornada vai ser percebido. E os pais e as mães percebem que diferentes filhos têm tendências diferentes, porque trazem da sua bagagem, da sua jornada evolutiva de muitos milhões de anos. E todos nós temos tendências. Jesus nos disse isso. Como consta lá no Evangelho de João, capítulo 8, quando Maria Madalena ia ser apedrejada, como era um ato de justiça humana naquela época, apedrejar as mulheres que eram consideradas com a vida indigna. Quando chamaram Jesus a se manifestar, que Jesus estava a escrever na areia, e eles insistiram para que Jesus se manifestasse, se deveria ou não aquela população selvagem, enfurecida, que nós éramos naquela época, querendo apedrejá-la, Jesus então se manifestou dizendo o seguinte: quem entre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Então Jesus, com a sua didática única, a melhor que nós conhecemos até os dias de hoje, ele levou as pessoas indiretamente a pensarem sobre
as próprias atitudes que elas tinham, os próprios defeitos que elas tinham. Porque a proposta do Espiritismo é justamente relembrar e deixar de forma clara, para que não tenhamos dúvida diante das situações que surgem nas nossas vidas, que a solução não é exterior. Nós não seremos salvos se chegarmos no altar de um templo, no centro espírita, para fazer uma oferenda. Quando Jesus deixou registrado algo sobre isso no Evangelho, ele disse: se queres trazer uma oferenda, mas tens uma pessoa que tem algo contra ti, o que nós temos contra uma pessoa, então deixa a tua oferenda e primeiro vai reconciliar com essa pessoa. Porque essa é a prioridade. Atos exteriores são acessórios. A essência é nos reconciliarmos com as pessoas que vivem na nossa sociedade e vivem dentro do nosso lar. Porque não basta apenas, nessa nossa trajetória, a gente não fazer o mal. As pendências que a gente vai deixando nessa nossa trajetória é também pelo bem que a gente deixa de fazer. E, além disso, nós somos responsabilizados pelo mal que a gente faz, pelo bem que a gente deixa de fazer e pelas consequências desse bem que a gente deixa de fazer. Então, se uma pessoa precisa de um alimento e a gente tem condições de auxiliá-la e dar esse alimento e nós não damos esse alimento, nós não só somos responsabilizados pela ausência de dar o alimento, mas pela consequência que pode ser aquela pessoa, pela ausência de alimentação, pela falta de alimentação, vira eventualmente adoecer e mesmo falecer. Então, durante toda essa jornada, muitas vezes fizemos o mal. E muitas outras vezes deixamos de fazer o bem. Isso consta também no Livro dos Espíritos, essa explicação de que precisamos fazer não só deixar de fazer o mal, mas fazer todo o bem que nos seja possível, na questão 975. E dentre os desafios que surgem nas nossas vidas, e a gente não resolve, a gente faz um mal a alguém, um familiar, um colega, um amigo, um cônjuge, um marido, uma mulher, um filho, uma filha. Nós, então, ficamos com uma pendência. Porque a justiça divina ela é perfeita. É baseado na lei de amor. Ninguém tem privilégios. Nós evoluímos com base no nosso mérito. E não poderíamos chegar a um estado de perfeição com pendências deixadas. A nossa própria consciência, à medida que a gente vai buscando nos autoaperfeiçoarmos, a nossa própria consciência cada vez mais nos vai levando a reflexão sobre as nossas próprias atitudes, para que nós não deixemos pendências e busquemos resolver. Então, quando a gente cria determinada pendência porque fizemos um mal a uma pessoa, isso vai então gerar a necessidade de uma reparação. E aí o Espiritismo vai nos explicar que essa causa vai gerar um efeito. Essa ação vai gerar uma reação. É a lei de causa e efeito. Nós podemos semear conforme o nosso livre-arbítrio, mas a colheita, ela é depois obrigatória. O momento de decidir sobre a colheita é no momento de semear. Então, hoje, estamos a definir o nosso futuro.
Os desafios que surgem nas nossas vidas podem ser, como os espíritos evoluídos nos explicam, de vidas, de reencarnações passadas. Então, em reencarnações passadas, podemos ter sido um companheiro, uma companheira infiel, podemos ter sido um filho ou uma filha que não respeitava os nossos pais. E muitas vezes, em reencarnações atuais, no nosso âmbito familiar, vamos nos deparar com desafios, grandes desafios. Porque não são desafios que nós encontramos eventualmente, são desafios do dia a dia. Muitas vezes acorda, passa o dia e vai dormir, a conviver com aquela pessoa. Então, são desafios grandes, mas que o Espiritismo vem nos trazer essa explicação, que tem um motivo para os nossos desafios, que é, muitas vezes, sempre nós melhorarmos as nossas virtudes, mas não só. Muitas vezes, nesses relacionamentos muito difíceis, nós fomos quem prejudicamos aquela pessoa em reencarnações anteriores. E agora essa pessoa vem com desequilíbrios que nós ajudamos a causar em outra reencarnação. E esse desequilíbrio que se manifesta agora e que nos causa tanto incômodo é um desequilíbrio que nós nos propusemos a auxiliar, porque sabemos que fomos nós que muitas vezes causamos. E mesmo quando os espíritos do nosso ambiente familiar não reencarnaram conosco em vidas anteriores, são os espíritos com as circunstâncias e as características necessárias para a nossa evolução. Porque nós podemos ter sido, por exemplo, um companheiro infiel que traía a companheira ou companheiro em outra reencarnação. Necessariamente iremos reencarnar na próxima reencarnação com esta pessoa para solucionar essa pendência? Não necessariamente. Porque a lei é justa. Se eu estive com aquela pessoa em uma reencarnação e ela cumpriu todas as suas obrigações para comigo, e eu que descumpri todas as minhas obrigações para com ela, por que ela vai ser obrigada a me reencontrar nesta atual reencarnação? Ela cumpriu as obrigações dela, ou ele cumpriu as obrigações dele. Então eu vou agora me reencontrar com outro espírito em uma situação de desequilíbrio, equivalente à situação de desequilíbrio que eu preciso, que nós precisamos de conviver para a nossa evolução e oportunizar que nós esse espírito. Porque quando nós fazemos algo de errado, o Espiritismo vai nos explicar que nós passamos por um processo para resolver essa situação. Um processo que é o seguinte: lá no livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, de acordo com as investigações de Allan Kardec, que investigou vários espíritos superiores através de diversos médiuns, espíritos evoluídos que foram enviados por Jesus para, naquele momento, nos trazer o conhecimento que Jesus já havia previsto no Evangelho, que enviaria o Espírito da verdade para nos consolar. Então, os espíritos superiores vão nos explicar que esse processo de solução da pendência começa pelo arrependimento. E o arrependimento, ele é muito importante, porque o arrependimento é um aspecto psicológico que nos vai
levar racionalmente a compreender que nós tivemos uma atitude equivocada. E compreendendo essa atitude equivocada, vai surgir, então, o desejo de que nós não façamos mais esse mesmo erro, não cometamos mais esse mesmo erro. Mas não é apenas o arrependimento que se resolve o problema, porque a justiça divina é perfeita. Após o arrependimento, nós vamos passar pelo processo de educação no nosso ser, como vai se dar isso? Vamos passar por uma situação em uma reencarnação, mas também no próprio plano espiritual nós continuamos a passar por situações que nos auxiliam na nossa evolução, mas particularmente durante a nossa reencarnação vamos passar por situações que vão ensinar a como devemos agir perante aquelas pendências que temos. Então, se numa situação anterior nós tratamos muito mal os nossos pais, com ingratidão, com maus sentimentos, más atitudes, vamos então provavelmente surgir, nos habilitar em uma nova reencarnação a receber como filhos espíritos em um estágio evolutivo que vai nos testar a nossa compreensão e o nosso desejo de ter bons filhos, de saber e desejar o que é não ter bons filhos. Porque se nós não tratamos, não valorizamos o nosso ambiente familiar, é justamente pelos desafios familiares que a gente vai desenvolvendo o nosso desejo, vai valorizando como seria bom ter um ambiente familiar harmônico, pacífico. Mas isso não vem sem o nosso esforço, sem o nosso mérito, a nossa conquista. Porque aquilo que a gente plantou, a gente colhe. Mas não é apenas o desafio, o sofrimento. Já passamos o arrependimento, passamos essa parte da expiação, que é saber na própria pele aquilo que nós fizemos ao outro. Não necessariamente igual, mas uma situação que vai nos ensinar como é importante valorizar. Se nós tiramos a vida de uma pessoa numa outra reencarnação, nós não valorizamos a vida daquela pessoa. Então, talvez nos habilitemos em uma outra reencarnação, se não na mesma reencarnação, que também pode ser, a problemas graves de saúde. Aprendemos a valorizar a nossa própria saúde. Ou filhos que vêm com doenças graves, que não têm cura, a valorizar a vida das pessoas, dos nossos entes queridos. E assim, muitas vezes, não só vamos nos deparar com situações que vai nos esclarecer com relação a essas dádivas que Deus oferece para nós, mas também a oportunidade de reencontrar espíritos que nós mesmos prejudicamos. E, além da expiação, como a justiça é divina, e atualmente a própria justiça humana, que vai aos poucos se aproximando muito de longe da justiça divina, a própria justiça humana já vai buscando cada vez mais a ideia de uma justiça reparativa. Então, na justiça divina, essa reparação, ela é sempre necessária. Nós nos arrependemos daquela situação. Nós passamos por um sofrimento que nos faz acordar e ver a importância de não fazer aquilo para uma outra pessoa, de não criar mal para outra pessoa. Mas também temos de reparar, fazer o bem, se não para aquele mesmo espírito, porque ele já avançou e já está em outros planos evolutivos, vamos auxiliar outro espírito numa situação análoga. Se fizemos muito mal à humanidade, vimos com projetos de fazer muito bem à humanidade. Então,
Essas são, conforme consta no livro O Céu e o Inferno, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento, ele suaviza as dores da expiação. Porque a gente reconhecendo os nossos equívocos, os desafios depois são mais suaves. Sabendo que nós precisamos, que nós fizemos, mesmo inconscientemente, sem termos necessariamente lembrança de situações, esse arrependimento que ocorre muitas vezes na própria reencarnação ou após o falecimento, esse arrependimento vai ser um passo muito importante para as próximas etapas. E então, por fim, só a reparação é que fecha esse ciclo, essa pendência que anula o efeito, destruindo o malefício que criou-se para aquelas pessoas, para a humanidade. Então, nós lembramos que uma história contada no livro Ação e Reação, que é um livro que vai contar a história, um pouco da trajetória do espírito André Luiz, no plano espiritual, e ele vai, nessas suas atividades no plano espiritual, por diversas vezes, ele vem até o planeta Terra, ele está em uma cidade espiritual, nos arredores do planeta Terra, e de vez em quando ele vem até o planeta Terra para auxiliar-nos nos nossos desafios. Porque os espíritos continuam a trabalhar. O trabalho não deve ser algo desgastante, negativo. É importante nós associarmos o nosso trabalho, as nossas atividades do nosso dia a dia, ao prazer da finalidade. Todo o nosso trabalho, toda a nossa atividade tem um fim para a nossa evolução, um fim social. E à medida que nós percebemos isso e buscamos desenvolver a nossa virtude nas nossas jornadas laborais, nas nossas atividades, nós vamos lembrar também que Jesus disse, eu trabalho até hoje e meu Pai também. Porque o trabalho, ele não é algo ruim. O trabalho é uma dádiva, uma oportunidade de estarmos sentindo, nós, enquanto criaturas, a criar no nosso mundo efeitos positivos, na medida das nossas vontades e dos nossos desejos. E nesse livro vai contar no capítulo 16 a história de Adelino Correia. O espírito André Luiz tinha ido até uma região do plano espiritual de nível vibratório inferior, em que costumam estar lá espíritos não tão evoluídos, e lá tem a Mansão da Paz. É uma instituição do plano espiritual em que os espíritos também desencarnados auxiliam a recolher e auxiliar espíritos que estão nessas região de desequilíbrio, espíritos que muitas vezes encarnaram com grandes desequilíbrios psíquicos, grandes remorsos, arrependimentos, e essas instituições de beneficência, de auxílio, também existem no plano espiritual. Então, a partir dessas visitas que ele fez para conhecer os trabalhos e também para auxiliar, ele, em um determinado momento, veio até a crosta terrestre, até um centro espírita, no centro espírita, em que não, os espíritos vão a todo lado, estão por todas as partes. Mas, particularmente no centro espírita, por ter essa abertura das pessoas que aqui estão para esse conhecimento, para reconhecer a existência da possibilidade de comunicação com o plano espiritual, do auxílio mútuo, de recebermos ajuda, de buscarmos termos sentimentos positivos, é um ambiente propício no planeta Terra para o auxílio, para a manifestação desses espíritos que vêm nos auxiliar, por causa da vibração do nosso pensamento. Porque, como quando Jesus disse, quando mais de um estiver reunido em meu nome, lá eu estarei. Então, Jesus, a partir dos seus missionários, dos seus enviados,
vai estar sempre onde estivermos a fazer o bem. Seja qual for nossa religião, nosso país, nossas crenças. Se estivermos a fazer o bem, a caridade, vai ter espíritos evoluídos, na medida que esse nosso vontade de fazer o bem seja disciplinada e persistente, vai ter espíritos evoluídos nos auxiliando nesse trabalho no bem. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, muito por fazer. E se nós desejamos fazer o bem e nos esforçamos para o bem, certamente teremos espíritos evoluídos a nos auxiliar nesse trabalho no bem. E nessa história, quando ele vai até um centro espírita, André Luiz, auxiliado pelo instrutor Silas, e também acompanhado de outro espírito, aprendiz Hilário, ele vai conhecer um espírito encarnado, o Adelino Correia. E eles logo notaram que, pela própria vestimenta de Adelino Correia, parecia ser uma pessoa muito pobre e que ele participava das atividades do centro espírita, colaborava. E também notaram, repararam que ele tinha uma doença de pele no rosto. Ficava vermelho e em algumas partes mesmo ficava negro, escurecido, preto, demonstrando ali uma doença crônica. Mas também repararam que ele parecia ser muito benevolente, porque os espíritos também têm uma percepção mais sensível com relação às energias dos nossos pensamentos, que para nós, regra geral, é mais ofuscada essa nossa sensibilidade. Quando nós falecemos, desencarnamos, essa sensibilidade vai se desenvolvendo na medida da nossa evolução. E que também essa sensibilidade vai se desenvolvendo na humanidade encarnada, de uma forma geral, na medida que vamos progredindo, vamos desenvolvendo mais a nossa mediunidade, que todos nós temos, pelo menos, a inspiração que nos vem. Então, logo que foram visitar esse centro espírita e ver Adelino Correia e as atividades do centro espírita, vieram logo uma senhora pedir auxílio a Adelino Correia. Um outro espírito desencarnado veio dizer que ele precisava de auxílio, que ele era uma pessoa que se preocupava muito em auxiliar os outros e acabava ficando em situações de dificuldade financeira. E o instrutor Silas explicou para ela que Adelino estava sendo acompanhado, e que tivéssemos fé e paciência, que a situação dele iria se equilibrar pelo bem, todo o bem que ele faz na causa do bem, do espiritismo, mas não só do espiritismo, de uma forma ampla, de fazer o bem, sem perguntar a quem, sem se preocupar com a crença das pessoas. E veio também uma outra pessoa, um outro espírito em seguida, também pedir ajuda para Adelino, explicar que ele estava tendo muitas dificuldades com a dor da doença de pele que ele tinha, causava dor, incômodo, ele estava muito abatido por causa disso. E também o instrutor Silas explicou que já tinha acompanhamento de dois espíritos desencarnados que vinham vê-lo regularmente para auxiliar, na medida do possível, com esse problema que ele tinha de pele. Após os fins das atividades do centro espírita, eles acompanharam Adelino Correia até a casa dele. E lá na casa dele, ele foi recebido pela mãe, uma senhora idosa, e quando perguntaram ao instrutor se ele era casado, explicaram que ele era casado, mas a esposa tinha abandonado. E também repararam que um aposento pequeno, uma casa simples, muito pobre, tinha lá um filho, uma filha, melhor dizendo, que foi explicado que era a filha que tinha sido abandonada pela esposa. E Adelino ficou para cuidar dessa filha. E também notaram que tinha mais duas crianças no lar, que foi esclarecido que Adelino Correia tinha adotado aquelas duas crianças, dois meninos que tinham sido abandonados. Então ele tinha 3 filhos atualmente. E para esclarecer
André Luiz e Hilário, que era outro espírito que estava acompanhando André Luiz nessa jornada de aprendizado e trabalho, o instrutor Silas explicou que Adelino Correia, numa reencarnação anterior, tinha sido filho de uma pessoa que tinha uma quinta, uma fazenda muito grande, muito próspera, tinha muito dinheiro, e que o pai dele era uma pessoa, o pai de Adelino nessa outra reencarnação anterior, era uma pessoa muito ríspida, tratava muito mal, tinha os servos, os empregados, os escravos, e tratava muito mal as pessoas, mas tinha um particular carinho pelo filho, por Adelino. Então ele tinha uma boa relação com o pai. Adelino Corrêa tinha uma boa relação com o pai da outra reencarnação. Sendo que o pai acabou por se casar com uma jovem. O pai tinha cerca de 40 anos, casou com uma jovem de aproximadamente 20 anos, como diz na história. E essa jovem tinha uma estranha fascinação por Adelino. Adelino na outra reencarnação. E então, ele também acabou por desenvolver sentimentos pela madrasta e acabaram por trair o pai. Mas não apenas isso. Adelino acabou por tramar o assassinato do pai em acordo com a madrasta. Então, deu um medicamento para o pai ficar, digamos, desacordado, não poder reagir, e com a ajuda de 2 servos capatazes, 2 empregados que tinham na fazenda, eles atearam fogo no pai, que morreu em padecimentos cruéis. Então, contou-se na história que ele tentou, inclusive depois disso, o remorso é forte, tentou se distrair, viajou para a Europa, isso foi no Brasil, viajou para a Europa, passou um tempo, mas o mal que a gente faz, ele fica conosco. E Adelino não conseguiu superar essa situação. O pai também, que tinha sido assassinado por ele, no plano espiritual, passou também a desejar o mal de Adelino. E pela sintonia que existe entre a pessoa que fez o mal e a pessoa que recebeu o mal, existe uma sintonia, uma afinidade. Adelino acabou sofrendo e desencarnou em situações, poucos anos depois, em situações lastimáveis também. Sofreu no plano espiritual, mas, então, como o Espiritismo nos ensina, que não existem penas eternas, que ninguém vai ser enviado para o inferno e vai passar eternamente a vida no inferno, todos nós, mesmo, seja qual for o mal que tivermos feito, sempre vamos poder nos reabilitar. Porque Deus colocou em cada um de nós a centelha divina que nos impulsiona para o bem e a lei divina que nos permite a recondução de nós para o caminho do bem. Então, Adelino nasceu justamente em uma família pobre. Renasceu agora, como Adelino Correia, numa família muito pobre, órfão de pai. Não tinha valorizado o pai na outra reencarnação. Ele nasceu muito pobre, não valorizou a riqueza que tinha na outra reencarnação. Porque não basta não fazermos o bem, é fazermos todo o bem que nos seja possível. Nós temos recursos financeiros a mais da necessidade, vamos aplicar ao bem para valorizar. O excesso que nós temos é o que faz falta para os outros, como consta no Livro dos Espíritos. Então, não foi apenas isso. A pobreza e a doença que apareceu desde a infância em Adelino Correia. Após se casar, foi abandonado pela esposa. Não tinha valorizado o ambiente familiar. Então se casou com um espírito que tinha grandes probabilidades de abandoná-lo. Nunca é previsto no nosso planeamento reencarnatório nós fazermos o bem. Ninguém é previsto fazer o bem. Mas os espíritos sabem e programam que se nós
nos casarmos com aquela pessoa, vai ter determinados riscos. Aquela pessoa tem determinadas tendências, tem determinados defeitos. Tem a tendência para abandonar, para a infidelidade, para o desrespeito, para a agressão. Não está planejado na reencarnação que aquela pessoa vai fazer isso. Mas dentro do livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas. Então, Adelino Correia, abandonado, muito pobre, com a doença, abandonado pela esposa, poderia aqui ter desistido, não ter continuado no caminho do bem, mas ele perseverou. E ele perseverou tanto fazendo o bem, que manteve os cuidados para com a filha abandonada pela esposa, e também acolheu dois meninos. A filha é a reencarnação da madrasta. Os dois filhos acolhidos, abandonados por alguém, eram os dois servidores que auxiliaram na morte do pai. Porque assim como a gente cria situações negativas, a gente se coloca numa situação de corrigir essas situações negativas. E ele, então, perseverava tanto no bem que não só os espíritos auxiliavam na atividade dele, mas também a doença de pele dele, que no planeamento reencarnatório iria se manifestar em todo o corpo, pelo bem que ele fez, tanto bem que ele fez, houve um replaneamento para que aquela doença ficasse mais limitada a determinadas regiões do corpo. Não simplesmente por privilégios, mas porque o bem que a gente faz cobre o mal que a gente fez. O amor cobre a multidão de pecados, como registrou o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Então, Adelino, seguindo esse caminho do bem, não estava previsto que ele iria receber os dois filhos abandonados, que eram os antigos servos que auxiliaram a matar o pai. Mas ele fez tanto bem que os espíritos perceberam, ele está no caminho do bem, e vamos oportunizar para que ele resgate, já nesta reencarnação, sem deixar pendência para a próxima, esse débito. E nisso, Adelino continuava a fazer o bem, com todas as dificuldades que ele tinha. Até que conta que no dia seguinte, a André Luiz ter conhecido Adelino Correia, o próprio diretor da Mansão da Paz, aquela instituição na região inferior, acompanhou eles até o planeta Terra. E eles ficaram curiosos porque o próprio diretor, que tinha tanto trabalho na instituição, ia acompanhá-los. Eles iriam, então, auxiliar a que Adelino reencontrasse o pai que ele tinha matado na reencarnação anterior. Após Adelino dormir, o diretor da instituição, Druso, ele acolheu Adelino nos braços e explicou que era chegado o momento de reencontrar o pai que ele tinha matado. E ali fizeram uma oração. Adelino estava com o corpo adormecido. O espírito, quando a gente dorme, tem uma possibilidade maior de se distanciar um pouco do corpo, desdobramento, e de se comunicar com espíritos, que eventualmente podemos nos lembrar ou não, através dos sonhos. Então, fizeram uma oração, agradecendo a Deus, e também pedindo que Adelino continuasse no caminho do bem. E após isso, Adelino acordou. Era de madrugada, por volta das 3 horas da madrugada, e ouviu, então, o choro de uma criança fora da casa. Então, o espírito Druso, altamente ligado a Adelino, influenciando ele mentalmente, Adelino se levantou e foi até a porta da casa
e viu aquela criança a chorar. E então Adelino foi até a criança, pegou e disse: meu filho, meu filho. E assim é a lei divina, que sempre permite que nós nos reabilitemos, façamos o bem. E que assim como Adelino, que superou tantos desafios nessa sua reencarnação, fazendo tanto bem, que possamos nós aproveitar as oportunidades que temos, que são muitas, mas que possamos, a cada dia, observar cada vez melhor as oportunidades que surgem nas nossas vidas para a nossa evolução. Porque, mais uma vez, como Jesus ensinou e Pedro nos deixou registrado, acima de tudo, porém, Pedro escreveu em uma das suas cartas para os seus companheiros cristãos dos primeiros tempos: tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados, de equívocos. E o amor que nós fazemos nos faz evoluir, nos faz sermos mais felizes e auxilia as outras pessoas a ser também mais felizes.